muito alegre, muito feliz por essa oportunidade que o Senhor me concede. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Eu quero aqui agradecer ao pastor Helder pela confiança. Louvado seja Deus por esse ministério, por essa igreja. Cumprimentar aqui a missionária Cléris, que foi o canal de Deus para me convidar, para estar aqui nesta noite. E cumprimentando, eu quero cumprimentar toda a liderança desta casa, toda a igreja. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a minha amiga Ivoneide, que foi também um canal, para que eu conhecesse a missionária Cléris, meu esposo Paulo Sérgio, que me acompanha, meu filho Felipe. Que Deus possa abençoar. E agora nós estamos diante desta palavra que não é minha, mas é a palavra do Senhor. É verdade. E como é a palavra do Senhor, ela própria se garante, Porque a Bíblia nos diz que a palavra de Deus ela não volta vazia, mas antes ela faz aquilo que lhe apraz fazer. E eu creio que nesta noite Deus vai fazer através da palavra dele a mensagem que Deus tem ao meu e ao seu coração. Eu louvo a Deus também porque Deus é um Deus fidelíssimo. E eu sempre costumo pedir ao Senhor para confirmar a palavra. E quando eu cheguei aqui, os testemunhos, cada um que fez menção aqui da palavra, Deus foi confirmando no meu coração. Mas por fim, quando a missionária Ivonete cantou aqui sobre José, Deus falou, é esta mesma palavra, porque hoje a última música que ela cantou falava sobre sonhos de José, porque os sonhos de Deus, os projetos de Deus são manifestos quando nós temos o coração de José. Amém? Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 45. A partir do versículo 1, nós vamos ler só os 5 primeiros versículos. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Gênesis 45 diz assim: Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a sua voz com choro. Repita comigo, com choro. De maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Pode assentar, irmãos. Louvado seja Deus. A história de José é uma história de milagres, porque a vida de José não veio simplesmente por acaso, assim como também eu e você, nós não somos fruto do acaso. Deus, quando permitiu que nós viéssemos ao mundo, Deus nos permitiu porque Ele tem propósitos definidos conosco. E Deus tinha propósito com José. Raquel era estéril. Raquel tinha sido humilhada, porque Raquel não tinha filhos. E ela, diante do amor que ela tinha de Jacó, ela disse: dá-me filhos, senão eu vou morrer. Porque a mulher que não tinha filhos na época era uma mulher envergonhada, não era uma mulher honrada, não era uma mulher que pudesse ser vista com bons olhos pela sociedade. E Raquel não tinha filhos. Aquilo era uma dor grande para Raquel. Mas quando ela concebeu José, foi uma grande alegria
para o seu coração. E foi uma grande alegria também para Jacó. E Jacó amou José mais do que os outros irmãos que José tinha. E quando José nasceu, a Bíblia nos diz que Jacó o presenteou com uma túnica de cores. Aquela túnica estava dizendo: eu amo muito, eu tenho algo com você, meu filho. E Deus também tinha algo com José. E quando os irmãos saíam para a caça, José era adolescente ainda. José não era uma pessoa ainda experiente, mas ele tinha experiência de sonhos. Deus dava sonhos para José. E José então compartilhou os sonhos com os irmãos. E José compartilhou os sonhos com seu pai Jacó. A Bíblia nos diz que o pai de José, Jacó, guardava tudo que José falava no seu coração. Mas os seus irmãos o invejavam. Os seus irmãos diziam: certamente nós vamos nos inclinar sobre você, certamente nós vamos nos humilhar diante de você. Olha aí o sonhador, vem aí o sonhador, vem aquele que sonha todos os dias. E os irmãos de José então o invejavam. E certa feita, quando os irmãos estavam ali no campo, eles estavam ali com uma missão, mas José vinha, e de longe, a Bíblia diz que os irmãos o avistaram, e de longe, quando os irmãos o avistaram, eles colocaram os olhos em José, e José então vinha alegre para encontrar-se com seus irmãos, porque no coração de José não havia maldade a respeito dos seus irmãos. José estava com o coração puro, José estava com seu coração genuíno, José estava alegre por ver os seus irmãos. Mas nem sempre nós estamos no lugar com a nossa alegria, com a nossa personalidade, com o nosso jeito de ser. Nem sempre nós somos recebidos com a mesma alegria com a qual nós recebemos as outras pessoas. Às vezes o nosso coração está puro, às vezes o nosso coração está ingênuo, simples diante de uma situação, e alguém olha e diz assim: olha lá, aquela irmã, olha como ela se veste, olha como ela anda, olha aquele irmão como ele é altivo. E às vezes no seu coração não existe esse pensamento de altivez. José não era altivo, José não era um homem que tinha no seu coração uma vaidade. José era simples, ele era tão simples que ele compartilhava os sonhos dele com seus irmãos e com seu pai. Mas quando os irmãos o avistaram de longe, eles disseram: lá vem o sonhador, lá vem o que sonha. Nem sempre as pessoas valorizam os nossos sonhos, nem sempre as pessoas valorizam aquilo que nós pretendemos ser, nem sempre as pessoas valorizam aquilo que nós falamos. Às vezes você vai contar uma bênção, às vezes você vai compartilhar algum sofrimento seu, da sua família, algum problema que você tem, mas nem sempre as pessoas que te ouvem com bons olhos, te ouvem sentindo a sua dor, te ouvem dizendo: eu vou orar por você, eu vou interceder pela sua vida. Muitos olham e dizem: isso aí é muito pequeno, essa dor é muito pequena, e começa a desdenhar da sua dor. Outros olham para você e dizem assim: você é pequeno demais para sonhar tanto, você é pequeno demais para chegar neste lugar, você nunca vai conseguir chegar neste lugar. Mas como foi cantado nesta noite, e como a palavra de Deus nos diz, os sonhos de Deus são aqueles que prevalecem sobre as nossas vidas. Pode alguém desdenhar, pode alguém te humilhar, pode alguém te ofender, pode alguém te ferir, pode alguém querer te matar, mas quando os sonhos de Deus, quando Deus tem um propósito sobre a sua vida, o que prevalece não é as palavras de morte, não são as ofensas que você ouviu, não são as humilhações pelas quais você passou, mas Deus está escrevendo no livro dele o propósito que ele tem. E muitas vezes Deus faz te passar pela humilhação
que foi um lugar de prisão, sem ter culpa alguma, mas Deus continuava abençoando José, porque o seu coração era um coração puro, era um coração que estava diante de Deus. Quando aqueles irmãos o avistaram, os mais velhos, Rúben disse: mata, vamos matar José, vamos acabar com a vida dele, vamos aniquilar esse sonhador, vamos aniquilar os sonhos dele. Mas alguns temeram e disseram: não, vamos levá-lo para a cova. E os midianitas estavam ali naquele espaço, e aí eles venderam então José por 30 moedas de prata. Por 30 moedas de prata, como se diz, você não vale nada. E ali eles mataram um animal, pegaram a túnica de José, rasgaram a túnica como dizendo: ah, isto foi o que você recebeu do nosso pai, nós vamos despedaçar o seu presente, nós vamos despedaçar o que você recebeu. E eles então sujaram aquela túnica com o sangue daquele animal, para que aquele sangue fosse levado até Jacó, e Jacó acreditasse então numa mentira. E aí Jacó então acreditou que as bestas feras, que aqueles animais pudessem então ter devorado José. Mas cadê o corpo? Quando há algum assassinato, quando há alguém que morre, o que a polícia faz? A polícia investiga o corpo. Aonde está o corpo? Aonde foi levado o corpo? Mas José, ele estava tão envolvido por aquela mentira, ele estava tão envolvido com aquilo que os irmãos conspiraram contra José, que ele não perguntou onde estava o corpo. Ele apenas acreditou naquela mentira. E é assim que o diabo faz conosco. O diabo muitas vezes ele conspira alguma coisa sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e essa mentira começa a passar a ser uma verdade na nossa vida, porque às vezes a coisa é tão bem feita, o diabo trama de uma tal forma, a conspiração às vezes é tão perfeita, que às vezes você começa a acreditar numa mentira. E Jacó então, a casa de Jacó passou a ser uma casa de mentira. Chegavam os parentes: onde está José? José morreu. Alguém chegava: cadê José? José morreu. E todas as vezes que Jacó tocava na morte de José, o seu coração doía, o seu coração estava dilacerado, porque acreditou na morte de alguém que não tinha morrido. E eu quero dizer para você nesta noite, que tem coisas que às vezes você pode até pensar que morreu na sua vida, e o diabo pode até dizer: já morreu, não vai ressuscitar, não vai dar nada. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Deus da vida, que o Deus que te prometeu, aquele que te fez a promessa, aquele que tem propósito na sua vida, o Deus da vida está aqui. O Deus do milagre está neste lugar. José então foi vendido, e ali ele foi levado para aquela prisão. Mas Deus, a palavra de Deus nos diz que onde José ia, José era tremendamente abençoado. Ali naquela prisão, ele não ficou com seu sonho engavetado. Ali naquela prisão, Deus abençoou grandemente a José. Deus prosperou a José onde ele ia, e o coração puro de José o acompanhava. Mas ele não foi para aquela prisão dizendo: os meus irmãos me ofenderam, eu quero vingar dos meus irmãos. Os meus irmãos me ofenderam, eu quero que a vida deles seja colocada da mesma forma que eles me fizeram. Não, José não queria vingança. José não queria se vingar dos seus irmãos, porque o seu coração estava nos sonhos que Deus o havia dado. O seu coração estava no propósito que Deus o havia dado. Eu quero dizer para você nesta noite: não coloque os seus olhos no mundo natural, não coloque os seus olhos naquilo que você está vendo, mas coloque os seus olhos no propósito, coloque os seus
E ali naquela prisão, quando José estava ali, a palavra de Deus nos diz que José então foi lembrado. José foi lembrado por Faraó. Por que José foi lembrado por Faraó? Porque dois homens, um copeiro e um padeiro, foi levado para aquele lugar quando eles se insultaram contra Faraó. E ali José estava naquele lugar. E quando aqueles homens sonharam, Deus então deu a interpretação a José que o copeiro seria levado então daquele lugar, daquela prisão, e Deus o haveria de abençoar. E José então disse ao copeiro: lembre-se de mim. O copeiro esqueceu de José, mas Deus não se esquece daquele pelo qual ele tem um propósito. E a interpretação do padeiro foi: em 3 dias o copeiro será restituído, e em 3 dias o padeiro morrerá, será levado até Faraó, e ele será enforcado. E assim foi. Deus restituiu aquele copeiro, mas a túnica, sempre as vestimentas acompanharam a José. Primeiro a túnica que foi rasgada. A segunda vez, quando ele estava na casa de José, quando ele estava na casa de Faraó, me desculpe, quando ele estava na casa de Faraó, a mulher de Faraó, a mulher ali de Potifar, o menor, abaixo de Faraó, colocou os olhos, a mulher de Potifar colocou os olhos em José, porque ele era bonito, ele era afeiçoado. E aquela mulher disse: eu quero este homem para mim. Aquela mulher novamente enveredou José com uma mentira, com uma conspiração. José novamente foi ofendido. José novamente sofreu conspiração. E aquela mulher então disse: deita-te comigo. Mas a mulher de Potifar, mesmo querendo que o propósito de Deus não fosse feito na vida de José, Deus então permitiu uma cena. A mulher de Potifar então, glória a Deus, vendo que não podia estar com José, ela então grita e diz: este homem que foi confiado aqui, a este lugar, como um líder neste lugar, este homem está colocando os olhos sobre mim, este homem quer me ter como mulher. E ela então conspirando e mentindo sobre José. José então corre, José foge do pecado, José foge daquela situação. Mas novamente as vestimentas seguem a vida de José, porque aquela mulher, ela pega as vestes de José e ela rasga as vestes de José novamente. E as vestes de José estão nas suas mãos como uma prova de uma mentira, de uma conspiração. E ela disse: está aqui a prova. Ele queria se deitar comigo, mas era uma prova falsa. José então novamente é vítima de uma conspiração. Mas Deus, que é um Deus poderoso, Deus que é um Deus grande, Deus que é um Deus maravilhoso, permitiu novamente que José fosse preso. E a história do copeiro e do padeiro não foi nessa primeira leva de prisão de José, mas sim nessa segunda leva, quando o copeiro e o padeiro é lembrado, porque Faraó tem um sonho. E José então é lembrado pelo copeiro, quando Faraó sonha, José é lembrado. E eu quero dizer para você que mesmo que você tenha sido esquecido, mesmo que alguém não lembre mais da promessa que Deus te fez, mesmo que os anos tenham passado, Deus vai fazer com que a promessa, com que a palavra seja lembrada. E ali então José foi lembrado. E Deus diz, a palavra de Deus diz, que José foi colocado como menor no Egito. E ali os irmãos de José, que estavam passando em Canaã por uma tremenda fome, havia fome por toda aquela região.
no Egito, abaixo de Faraó. Ele tinha uma grande sabedoria. E no sonho de Faraó, José então interpreta o sonho. E no sonho da interpretação de Faraó, José então diz para ele: haverá 7 anos de escassez e haverá 7 anos de prosperidade. Então nós vamos construir celeiros e nós vamos guardar esses alimentos, para que nos 7 anos de fome nós possamos ter alimento para prover a nós e aqueles que vierem aqui neste lugar. E a Bíblia diz que saía gente de toda aquela região, e aqueles ofensores, os irmãos de José, que estavam ali em Canaã, o pai de José, Jacó, disse àqueles irmãos: ali tem alimento, vamos ali buscar alimento. E assim foi. Os irmãos de José desceram então para o Egito, e ali eles se encontraram com José. José não se deu em princípio a conhecer aos seus irmãos, mas José olhou para os seus irmãos e José os reconheceu. Os seus irmãos não reconheceram, porquanto José não era mais aquele menino. José era um homem, José já estava maduro, e ele estava com uma nova vestimenta. Na primeira ocasião, a vestimenta foi rasgada. Na segunda ocasião, na conspiração, a vestimenta foi rasgada. Mas aquele que foi dilacerado com as suas vestimentas, ele, quando foi lembrado lá na prisão, Faraó então envia homens dele, e ele é colocado sobre ele novas vestimentas, para que ele se apresente até Faraó. O que eu quero dizer com isso? Eu quero lembrar a você que pode ser que você tenha o seu coração dilacerado por alguma situação, e que você diz assim: eu não consigo perdoar, porque o meu coração está dilacerado. As minhas vestes são vestes de imundice, as minhas vestes são vestes de humilhação, as minhas vestes são vestes de conspiração. A princípio pode até parecer que as suas vestes serão rasgadas, que a sua vida seja rasgada, mas quando Deus fizer com que o propósito seja verdadeiramente cumprido, Deus vai te dar novas vestes. Você vai ter um novo sorriso, você vai ter uma nova vestimenta no seu rosto. O rosto abatido não será mais abatido, o choro não será mais de dor, o choro não será mais de angústia, mas você vai ser colocado sobre você vestes novas. E eu quero te dizer que o cristão não vive com vestes rasgadas, o cristão não vive com vestes dilaceradas. O cristão é adornado pelas vestes celestiais todos os dias, porque Deus nos veste com vestes novas, com vestes santas, com vestes celestiais, porque nós nos apresentaremos diante do Rei, não com esse corpo, não com esse corpo que um dia a carne vai ser dilacerada, mas um dia, quando nós também nos apresentarmos diante do Rei dos Reis, o nosso corpo será um corpo glorificado. Teremos vestes novas, teremos nova unção, teremos um sorriso novo, e como foi cantado aqui, tristeza e dor nunca mais, porque nós vamos estar diante do Rei dos Reis. E José foi apresentado diante do rei Faraó. Ele não poderia se apresentar de qualquer jeito, ele teria que se apresentar com uma veste verdadeira para o rei, e ali os seus irmãos não o reconheceram. E eu quero dizer para você que a sua bênção será tão grande quando você liberar o perdão. A sua bênção será tão grande que é possível que alguém olhe para você e não te reconheça. Alguém pode olhar para você e dizer assim: nossa, como ela está diferente, como ele está diferente. Não está mais com aquele semblante triste, não está mais com aquele semblante cabisbaixo. Pode ser que alguém nem te reconheça, porque a glória será tão grande, o amor de
Deus, a graça de Deus será tão grande que muitos poderão até não te reconhecer. E José então olhou para os seus irmãos, e a Bíblia diz que o seu coração, o coração de José, se comoveu profundamente. O seu coração se comoveu diante dos seus irmãos. E a palavra de Deus nos diz que José então, para que José pudesse se revelar aos seus irmãos, ele então chama os homens. Eu estou resumindo um pouquinho aqui a história. José chama os seus homens de confiança, e ele diz então: olha, aqueles homens, eles vão embora. Primeiro ele chama aqueles homens, aqueles seus irmãos, e diz e pergunta para eles: vocês por acaso não são espias? Vocês não vieram por acaso espiar aquilo que está acontecendo nesta terra? E os irmãos então de José disseram: não, meu Senhor, nós viemos porque a fome é extrema, nós viemos em busca de alimento. Mas então José, Deus dá a sabedoria em José, e José então bola um plano, né? Ele elabora um plano, e ele então diz para os seus homens que coloquem em sacos algum dinheiro, alguma quantia. E eles então se foram, depois de passar uma noite com José, depois de almoçar com José, depois de passar um tempo com José. E aí, quando eles já estavam uma certa distância, aqueles homens que eram homens destinados por José, eles vão atrás dos irmãos de José. Então eles param aqueles homens que são os irmãos de José, dizendo: vocês roubaram-nos, vocês não foram leais, vocês não foram fiéis. E ali foi conferido que estava então uma quantia no saco daqueles irmãos de José. E José então, dentro de uma estratégia de Deus, José então diz: traga o irmão menor, traga Benjamim. Benjamim era o segundo filho de Raquel. Benjamim era o irmão legítimo de José. E Raquel morreu no parto quando ela teve Benjamim. Então José se apegou muito a José e a Benjamim. Então Rúben, quando viu aquela conspiração toda, ele diz: nossa, certamente isso está nos acontecendo porque nós traímos o nosso pai. Nós então roubamos aquilo que não era nosso. Nós entregamos o nosso irmão para ser vendido. Certamente Deus está pesando a mão sobre nós. E quando José então diz para trazer Benjamim, aquele que disse: mata José, aquele que era um dos irmãos mais velhos de José, que conspirou sobre a morte de José, ele diz: olha, não, meu Senhor, olha, peço-vos que tenha misericórdia e entregue esse nosso irmão mais novo, porque o nosso pai já é velho, o nosso pai já está de idade, e se o nosso irmão ficar aqui, ele é o filho mais novo, porquanto o primogênito José de Raquel com Jacó, ele morreu e ficou apenas Benjamim. Se nós não levarmos Benjamim, nosso pai que já está de idade, ele vai morrer, ele não vai aguentar. José então, ele sai daquele ambiente e ele chora copiosamente. Ele sente a dor, ele sente o arrependimento por não ter vivido com os irmãos. Ele não sente remorso, ele sente dor, pela falta de convívio com os irmãos. E às vezes o seu coração nesta noite pode irmão ficar aqui. Ele é o filho mais novo, porquanto o primogênito José de Raquel com Jacó, ele morreu e ficou apenas Benjamim. Se nós não levarmos Benjamim, nosso pai que já está de idade, ele vai morrer, ele não vai aguentar. José então,
ele sai daquele ambiente e ele chora copiosamente. Ele sente a dor, ele sente o arrependimento por não ter vivido com os irmãos. Ele não sente remorso, ele sente dor. Ele sente dor pela falta de convívio com os irmãos. E às vezes o seu coração nesta noite pode estar sentindo dor, porque talvez você também foi ferido, assim como José foi ferido. Talvez alguém conspirou contra a sua vida. Talvez alguém te falou alguma coisa que te machucou grandemente. Talvez foi uma traição. Talvez foi alguma coisa que você viveu, que você disse: eu não merecia ter vivido isso. Mas eu quero dizer para você que assim como José teve um coração puro e perdoador, você também nesta noite pode receber o perdão. Você também pode liberar o perdão. E quando nós não conseguimos liberar o perdão, existe a oração. Se você não consegue perdoar, você pode orar. Comece a orar por essa pessoa que você não consegue perdoar. Comece a dizer: Senhor, eu preciso de perdoar essa pessoa. Eu preciso liberar o meu coração. Jesus, eu quero abençoar essa pessoa. E Deus, que é um Deus maravilhoso, perdoador e grande, Ele pode colocar no seu coração, trocar a ferida pelo perdão, trocar a ferida pela graça, trocar a ferida da dor pelo amor àquela pessoa que te feriu. Nesta noite é noite de perdão. E na tipologia bíblica nós podemos comparar José com a pessoa de Jesus, porque Jesus também foi traído, Jesus também foi conspirado contra Jesus. Nós, os pecadores, nós conspiramos contra Jesus. Jesus não merecia a cruz, Jesus não merecia estar ao lado de dois ladrões, Jesus não merecia estar naquele lugar, Jesus não merecia ter sido vendido por 30 moedas de prata também. Jesus não merecia nada do que foi feito com ele, mas foi lançado sobre ele os nossos pecados, foi lançado sobre ele toda a nossa ofensa, foi lançado sobre ele toda a nossa conspiração, foi lançada sobre Jesus tudo aquilo que era ruim em nós. E Jesus então foi morto, mas antes dele morrer, nas últimas palavras de Jesus, ele levanta a sua voz ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. José, naquele momento, ele preparou um banquete para os irmãos, e quando ele se deu a revelar para os irmãos, ele disse: eu sou José, a quem vós traístes, a quem vós conspirastes. Eu sou José. O que nos diz a respeito desta frase, eu sou José? José não perdeu a sua identidade. José disse: eu sou o mesmo, eu continuo sendo irmão de vocês, mesmo depois da conspiração. Eu continuo amando vocês, mesmo depois da traição. Eu continuo sendo José, mesmo depois de tantos anos fora do convívio com vocês. Eu continuo sendo José. Eu não me perdi com a riqueza, eu não me perdi com o dinheiro, eu não me perdi nesse palácio, eu não me perdi porque eu estou aqui no palácio com o faraó, eu não me perdi com essas comidas tão gostosas, tão saborosas. Eu sou José. E eu quero dizer para você que você precisa ter este coração genuíno, estando no palácio ou estando num casebre. Continue sendo você, continue sendo cristão, continue sendo humilde, continue com o coração puro, continue com o coração perdoador, continue sendo mulher de Deus, continue sendo homem de Deus, continue com a identidade cristã. Não se perca diante dos pratos de Satanás, e também não se perca quando os manjares e quando o propósito de Deus for cumprido na sua vida, porque há dois momentos na vida
grande bonança. Que você mantenha o seu coração, um coração perdoador, um coração abençoador. E hoje é noite de perdão. Começa hoje a campanha do perdão. Começa hoje a campanha para você liberar o seu coração. Se você entrou aqui pesado, se você entrou aqui com uma dor, uma ofensa, se você diz assim: ah, meu irmão me ofendeu, ah, minha família não se lembra de mim, como aqui a pastora nos deu testemunho, ela disse que ela precisou pagar pelo DNA para ser reconhecida como legítima filha. Ah, Senhor, nós não precisamos provar para Deus nada. Deus não precisa que você prove nada para Ele. Deus não precisa de aprovação em nada. Mas quando Deus toca nos nossos corações para nós liberarmos perdão, é você que precisa perdoar. É você que precisa da bênção. E se você quiser uma bênção, se você quiser verdadeiramente ser aquele filho reconhecido com todas as honras e receber toda a bênção que Deus tem para te dar, é necessário você liberar o perdão. Porque se Jesus perdoou, Jesus que não tinha pecado, Jesus nos perdoou, Jesus perdoou aqueles dois ladrões ali. Se ele que não tinha pecado foi capaz de perdoar, nós que somos limitados, mas somos cristãos e vivemos pela palavra, nós podemos perdoar. Nós podemos pedir ao Espírito Santo para trocar o nosso coração de pedra por um coração perdoador, por um coração abençoador, por um coração cristão, por um coração de igreja, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva adornada. A igreja, ela recebe vestes novas, núpcias, vestes nupciais, no encontro com o noivo. E nesse encontro nós precisamos estar com as nossas vestes limpas, precisamos estar com o nosso coração limpo. E eu quero convidar você para se colocar de pé nesta hora, e nós vamos orar. Eu quero orar por você que entrou aqui com o propósito de fazer esta campanha sobre perdão. Se você tiver alguma coisa para liberar perdão, se o seu coração está preso em alguma situação, pode ser uma situação lá do passado, que às vezes você até nem se lembra mais, mas que o Espírito Santo pode te fazer lembrar nesta noite. Se alguma coisa está aprisionando a sua mente, aprisionando o seu coração, fazendo com que a ofensa seja maior do que o perdão, nós vamos orar para que Deus te ajude a sair deste lugar livre, para que Deus te ajude a perdoar, para que Deus te ajude a ser livre dessa ofensa e você ser um cristão abençoado e abençoador para a glória de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor amado, nesta noite a tua palavra foi compartilhada. Deus querido, Deus santo, Deus poderoso, nós clamamos a ti, ó Deus, por cada vida que entrou neste lugar com seu coração pesado por uma ofensa, por alguma coisa, ó Deus, que sofreu no passado. Deus querido, Deus santo, Deus poderoso, eu quero clamar ao Senhor em nome de Jesus, pelo poder que é no sangue do Cordeiro de Deus. Meu Deus amado, ajude a cada uma que está aqui, ó Deus amado, nessa campanha do perdão, a liberar perdão, ó Deus amado, abençoar aqueles que
sobre o cantor Christian Ralph, né? Qual deles que morreu foi o Christian, né? O pastor, confundido os dois. Foi o Christian que morreu, o Ralph ficou. Irmãos, podem sentar. Quando o pastor estava falando aqui, eu fiquei pensando, o irmão que ficou, ele ficou com o coração pesado, porque ele não perdoou. E como perdoar se o outro já se foi? Né? Como perdoar? O outro não tem jeito, porque ele já foi. Então, irmãos, a morte acaba para essa vida. Então, não teve a oportunidade do perdão. E eu quero dizer para você que nós, como igreja, nós somos tão abençoados que em Cristo Jesus, mesmo com aquele que se foi, você não pode pedir perdão para ele, mas você pode pedir perdão para Deus. Porque quando você é ofendido e ficou preso numa situação com alguém, você também está preso na sua vida espiritual. Porque a Bíblia nos diz que antes de nós trazermos a nossa oferta, nós devemos perdoar. Então, mesmo que alguém tenha morrido e que você não teve a oportunidade de liberar o perdão, de acertar com essa pessoa, você pode acertar diante de Deus. Falando, Deus, eu não acertei com essa pessoa, porque eu não tive entendimento, até então eu não tive a oportunidade, eu deixei passar a oportunidade, mas eu estou diante da tua presença e eu quero ser liberado pelo Senhor, e Deus nos libera. Infelizmente, esse cantor não conhece a Jesus, mas que em nome de Jesus ele tenha a liberdade de, diante de Deus, pedir perdão pela ofensa que houve entre ele e o seu irmão, para que a vida dele continue livre e abençoada. Amém? Deus abençoe os irmãos. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, que Deus possa abençoar esta casa, abençoar os pastores. Muito obrigada, missionária Cléris. Que Deus abençoe a sua vida e esse ministério para a glória de Deus. Glória a Deus, Deus abençoe a missionária.